Salve rapaziada, estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo, atrasado, viu? Atrasado, já vou explicar por quê. Antes de mais nada, precisando no contador, meu irmão Anel Campana, contato dele na descrição, nos comentários fixados, se eu lembrar, mais 25 anos de atuação na área, vai te ajudar com toda a parte financeira, contábil e tributária aí da sua empresa. Chama ele lá, fala que você veio do canal aqui, precinho é camarada. O Verdão aí goleou o Criciúma por 5-0, resultado esperado, não uma goleada, óbvio, né? Mas a vitória do Palmeiras e da forma que foi, jogando bem, conduzindo totalmente a partida, tá? E o Palmeiras venceu de uma forma muito boa. Vamos falar de arbitragem rapidão. Qual que era o nome do árbitro? Não lembro. É um árbitro novo, não lembro o nome dele, desculpa, tá? Por que eu tô fazendo esse pós-jogo só agora? Ontem eu fui assistir o jogo no bar com meu irmão, voltei no estado etílico não muito ruim, mas a preguiça de fazer o pós-jogo me deu dor de cabeça, dormi, enfim, não consegui fazer o pós-jogo, tá? Então tô fazendo agora de manhã para vocês. Vamos falar da expulsão do Caio Paulista, tá? Pra mim, num momento, bem expulso, tá? O Caio Paulista larga ali a disputa e puxa, mesmo que levemente, o jogador do Criciúma, mas ele puxa e, cara, ok, entendeu? O Everton tava na jogada, não precisava ele ter feito aquilo, tá? Mas vamos contextualizar. Contra o Botafogo, a gente teve um lance parecido, tá? Que o Flaco sai na frente do Barbosa e o Barbosa segura o Flaco, certo? Era um lance até mais ou menos ali a mesma distância que o Flaco estava do gol, era que o jogador do Criciúma estava ontem, tá? O jogador do Criciúma ontem recebe o passe, ele não domina a bola. O Flaco também não domina a bola ao receber o passe. O jogador do Criciúma tem uma cobertura ali já próxima a ele. O Flaco nem isso tinha. O Botafogo não tinha uma cobertura para o Flaco. E agora, por que um é expulso e o outro não? É isso que tem que se explicar. Para mim, o juiz acertou nas duas decisões, tá? Tanto na expulsão lá a não expulsão do Barbosa, do Botafogo. Isso no Campeonato Brasileiro, tá, gente? Quem não lembra desse lance aí, procura aí. Foi um lance logo no comecinho, com 3 minutos de jogo, por aí. E o que eu tô falando o que eu tô falando? É o que eu tô falando. Agora eu não lembro o que eu tô falando. E ontem acertou também o árbitro a expulsar o Caio Paulista. Na minha visão foi acertada, tá? Só que o Abel levantou essa lebre na coletiva e ele tá correto. Qual que é o critério? Né? Porque os dois não tinham marcadores muito próximos, certo? Na verdade, quem tinha mais era o Palmeiras ontem. Né? O Everton já estava saindo na jogada e tinha uma, entre aspas, cobertura ali mais ou menos do Murilo, que estava um pouco distante, mas ok, estava no lance. O Flaco com o Barbosa era o último jogador, não tinha, o goleiro estava longe, o goleiro do Botafogo não tinha saído do gol, então a cobertura ia demorar para chegar. Então assim, eu concordei com as duas decisões, tá? Tanto que eu vim aqui e falei, muita gente veio e me cornetou na época do jogo do Botafogo. E qual que é o critério? Certo? Né? Tá, tudo bem. O Palmeiras não foi prejudicado, na minha opinião. Mas tem que se criterizar as coisas. E aí, qual que é o critério? Né? Então, beleza. O Palmeiras fez uma grande partida, tá? Uma grande partida mesmo. Logo com 50 segundos o Palmeiras abre o placar, nem isso, né? Com 40 e poucos segundos abre o placar com o Flaco Lopes, um golaço do Flaco. Eu não tinha visto que ele tinha dado um chapéu, né? A disputa dele de bola ali acaba virando um chapéu e ele arremata de primeira sem deixar a bola cair. Golaço, absurdo, um dos gols mais bonitos do Allianz Parque, sem dúvida alguma. Entra ali no top 10 facilmente, tá? E ele continuou fazendo uma grande partida. Na Palmeiras, cara, o primeiro gol aí desmontou todo o esquema do Criciúma. E mesmo que não tivesse saído logo com 50 segundos, provavelmente o placar do primeiro tempo seria 3-4-0 normalmente. O Palmeiras criou bastante. O Palmeiras, através do Estevão, através aí do Flaco mesmo, fez uma grande partida. O Felipe Anderson muito bem, o Caio Paulista muito bem mesmo. Eu não vou crucificar o Caio pela expulsão, para mim foi infantil. Vou tirar um pontinho dele, mas talvez qualquer pessoa teria feito aquilo que ele fez, entendeu? Tava 4-0, não precisava na verdade, né? Mas ok, agora prejudica o time e a gente vai ter que jogar com o Vanderlan, né? Que ontem de novo não entrou bem, mas deixa pra lá. Daqui a pouco eu falo. Então assim, Palmeiras, cara,
partida enorme do Palmeiras. Ah, mas foi contra o Criciúma, Thiagão. Sim, mas vencemos o Atlético Paranaense 2-0, vencemos o São Paulo 2-1 também, não se esqueçam. E são times muito difíceis geralmente o Palmeiras bater. Essa sequência de 4 vitórias do Palmeiras, foi importante a gente ter jogado 3 jogos no Allianz Parque. Né? Foram 3 jogos no Allianz e o que a gente jogou fora foi um dos mais difíceis do brasileiro jogar fora. Que contra o Atlético Paranaense lá é sempre muito complicado jogar. Então, cara, grande vitória sim do Palmeiras, temos que comemorar sim aqueles 2-0. E além disso, temos que comemorar muito o 5-0 de ontem, porque é isso que você faz quando você pega um time que é bem inferior tecnicamente a você, certo? Inclusive, mano, se você parar pra pegar, o Criciúma nem é um dos piores times do campeonato. Tem Patrick de Paula, Bolazier, tem alguns bons jogadores, acho que Marquinhos Gabriel, que é um jogador tecnicamente bom, entendeu? Não é um craque, não é isso que eu tô falando, não tô querendo colocar aqui o Criciúma também num patamar que não é dele. Mas é um time que não é de todo ruim, tá? E o segundo gol do Palmeiras sai de forma muito natural, voltando a falar do jogo, né? Como você me banana aqui. Sai de forma muito natural, a bola vai para a direita, o Estevão faz a jogada ali com o Marcos Rocha cruza e o Felipe Anderson sozinho no meio da área, bate, a bola ainda desvia e entra. Segundo gol do Felipe Anderson aí pelo Palmeiras. Aí vem o terceiro, numa jogada pela direita novamente, o Estevão vai cruzar para a área, o zagueiro se atrapalha e acaba colocando contra. O quarto gol, como que é? Uma jogada rápida do Palmeiras pelo meio, vem pela direita, o Estevão dá a bola no Flaco, o Flaco lança a bola para o Felipe Anderson, o Estevão acaba passando do Flaco e o Felipe dá para trás, o Estevão chega batendo de primeira, certo? É o 10º gol aí do Estevão, 9º ou 10º gol no Brasileiro? 9º gol no Brasileiro, tá? O 13º no ano? Ou 12º? Agora não lembro, tem que ver, tá? Mas muito bem o Estevão. O moleque é foda, esse moleque é foda, mano. Ontem deu uma assistência, fez um gol, ainda deu cruzamento lá pro gol contra, né? Mano, tá querendo mais o quê? Não tem que falar, o cara participa diretamente de 3 gols dos 5, não tem que falar. Aí vem a expulsão do Caio Paulista, o Palmeiras dá uma amenizada ali, muda alguns jogadores, entra o Rafael Veiga, Dudu, que fazia muito tempo que não entrava, Rony. O Rony ainda tem uma chance que ele bate ali, o goleiro defende com o pé, não vou crucificar o Rony, porque ele bateu direitinho, cruzado. Numa boa bola do Rafael Veiga ali, que entrou com vontade ontem, né? Parece que o banco tá fazendo bem. E daí, numa jogada pelo meio, o Dudu sofre uma falta, o Veiga bate direto e faz um golaço, tá? Ontem também, Richard Rios muito bem, tá? Tem que falar, porque eu sempre pego no pé aqui do Richard Rios, mas ontem muito bem, Aníbal bem. Ontem o time todo foi bem, Marcos Rocha bem. Então, cara, não vai ter uma nota baixa hoje, tá? Também um 5-0 não tem como ter uma nota baixa. O único senão é o Vanderlan, que pra mim não entrou bem, mas vai ficar sem nota, tá? Vanderlan, o Dudu, o Veiga vai ganhar nota pelo gol. O Rony vai ficar sem nota e eu não lembro quem foi o outro que entrou, tá? Aí vamos, Fabinho, sem nota também. Então vamos lá. O Everton fez uma boa defesa ali num lance no segundo tempo, tá? E no primeiro tempo teve aquela jogada que foi meio bagunçada ali, ele também foi firme ali na defesa e o jogador ainda tentou fazer a falta nele, tá? Nota 8 pro Everton, 8,5, tá? Marcos Rocha, boa partida do Rocha, vou dar um 8 para ele, tá? Tranquilo, cara, foi bem ativo ali no ataque também, tá? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo você guardou um pouco mais, mas não precisava muito atacar. No primeiro tempo deu assistência, não tenho o que falar, nota 8 para ele, tá de bom tamanho. A dupla de zaga, foi tranquilo o jogo, tá? Para os dois, tanto que o Murilo saiu bastante ali para ajudar na armação das jogadas. Quando o Palmeiras teve um a menos, aí sim, deu uma resguardada. O Palmeiras teve um expulso, acho que com 20 ou 18 minutos do segundo tempo. Então ficou um bom tempo sem um a mais. Sem igualdade, né, no campo. Eu vou dar um 8,5 para os dois. Tá, partida tranquila. Caio Paulista deu uma assistência. Deu uma assistência? A assistência do Caio, do primeiro gol, é ele quem dá. Deu uma assistência e muita correria, bem demais na marcação também. Foi ao fundo, como tem acontecido. O Palmeiras atacou pouco pelo seu lado no primeiro tempo. Quando atacou, saiu o gol. Então, assim, bem o Caio, não tem que reclamar. Só vou tirar um pontinho pela expulsão. Nota 7,5 para ele, tá?
E eu vou tirar só um ponto porque não fez falta, né? Porque se fizesse falta ou desse trabalho, aí ia perder mais pontos. Aníbal, bem na marcação, bem na condução, pouco errou passes ontem, pelo que eu me lembro. Então vou dar uma nota 8 pro Aníbal. Richard Rios eu gostei muito, para mim um dos melhores do Palmeiras, tá? Bem dinâmico, se movimentando bastante, aparecendo na ponta para atacar, aparecendo como um meia, arriscou de fora da área também, um chute lá uma hora. Nota 8,5 também, tá? O Maurício, por incrível que pareça, o Maurício foi o piorzinho do Palmeiras, foi quem menos se destacou foi o Maurício. Eu, mesmo assim, eu vou dar nota 7 para ele, tá? Gostei da dinâmica ali na condução do meio, apareceu bastante na área. Não conseguiu uma finalização perigosa nem nada, mas foi muito bem, tá? Muito bem não, foi bem, tá? Nota 7,5, vai, não tô de bom humor. Estevão, melhor, nota 10. Um gol, uma assistência, um gol que a bola desvia, muitos dribles. Finalizou uma lá no primeiro tempo que ele recebeu uma boa bola do Flaco no contra-ataque. O goleiro fez uma ótima defesa, tá? Nota 10 pra ele, não tem o que falar. O moleque joga demais, tá louco. Flaco Lopes. Flaco eu vou dar um 9, tá? Um gol e uma assistência. E muita movimentação, uma pré-assistência, na verdade, né? Que foi a do quarto gol. Muita movimentação. Roubou bolas importantes ali no contra-ataque, né? O Palmeiras jogando muito por dentro também ontem. Fez um gol de placa, golaço. Puta que golaço, velho. E chega ao 20º gol dele no ano, né? E sem contar que, assim, ele é o jogador com mais participações pelo Palmeiras no ano. São 27 participações agora, se não me falha a memória. Então, não tem que reclamar, tá bom? Felipe Anderson. Vou dar um 8,5 pro Felipe, tá? Um gol e uma assistência. Vou dar um 9. Um gol e uma assistência. Jogou muito bem, tá? Mesmo fora de posição, você vê que pela esquerda ele ainda não consegue se achar tanto, tá? Com a entrada do Caio ali, o Caio que é um lateral muito mais ofensivo do que Piquerez e Vanderlan, ele tá começando a cair para dentro. Então, o que isso faz? Faz o futebol dele crescer também, porque por dentro ele é um outro tipo de jogador, tá? Então ele tá jogando muito bem nessas últimas partidas. Então, nota 9 para ele, tá? Dos que entraram aí, vamos lá, Rony, sem nota, pegou pouco na bola, quando pegou, fez uma finalização lá boa, sem nota, tá? Eu vou dar nota só pro Rafael Veiga. O Fabinho, sem nota, entrou muito no final. Dudu entrou se movimentando, aparecendo bastante, mas vou dar um sem nota também, sofreu a falta do gol, tá? Vanderlan eu não gostei da entrada dele, o Palmeiras parou de atacar, né? E tudo bem, entrou para recompor o lado esquerdo e tal, tínhamos um a menos, mas é um jogador que não me agrada, preciso ser muito honesto, tá bom? E o Veiga eu vou dar uma nota 8 pelo golaço e pela movimentação, tá? Colocou aquela hora lá o Rony na cara do gol. Se voltar a jogar nesse nível de futebol aí que nós vimos 15, 20 minutos, cara, excelente. É isso que nós esperamos de você, Rafael Veiga. Não dá para ser aquele jogador modorrento que vinha sendo, tá? E mesmo assim, você é um cara que eu meio que espero um pouco para pegar no pé. Se é que, enfim, a gente pega no pé. Não, só analisa jogo a jogo. Porque você é um cara que já mostrou muito, você já entregou muito, certo? Então, não tem que falar nota 8 para você, golaço de falta. O goleiro armou a barreira totalmente errada? Sim. Deu todo o canto pro Veiga bater? Sim. Mas quem imagina que o cara vai sentar a paulada de esquerda ali e acertar na bochecha da rede? O goleiro nem se mexeu, tá? Então, golaço. Abel. Vou dar nota 9 pro Abel, tá? Porque ele poderia, por exemplo, ter colocado ontem o Luigi, ter colocado ontem aí algum outro jogador, não colocar o Rony, que é um jogador que já tá mais do que desgastado, certo? O jogo tava 4-0. Você não precisa colocar os mesmos jogadores de sempre. Ele poderia ter colocado o Rômulo, ele poderia ter colocado o Fabinho um pouco antes, sim. Então, assim, pode ter outras alternativas. Se a alternativa é outra, né? Pode ter alternativas diferentes, tá? Não precisa serem as mesmas substituições. E daí ele vem me falar, não tenho 15 titulares ali, 16 titulares. Mentira, tem sim. Porque senão você não faria sempre as mesmas alterações, tá? É isso. Ótima vitória, a gente continua aí 3 pontos do Botafogo. Temos ainda o confronto direto deles.
contra eles, né? O Botafogo, eu assisti o jogo contra o Corinthians, deu muita sorte, tá? Tem que se dizer. Porque o Botafogo fez um primeiro tempo bom, o Corinthians não esmoreceu, o Corinthians conseguiu um pênalti no primeiro tempo, o Romero bateu de forma ridícula e perdeu o pênalti. E o Corinthians no segundo tempo engolia o Botafogo, até o gol do Botafogo. Tá? O Corinthians engolia fisicamente, tecnicamente, por incrível que pareça. Assista o jogo, tá? Sem o viés do clubismo. E veja, o Corinthians, um time fraco, tanto que assim, o Corinthians, mano, engolindo o Botafogo, chegava no ataque e errava um passe. Cara, e mesmo assim o Corinthians muito melhor que o Botafogo no segundo tempo. Fez o gol de pênalti, um pênalti claro, na minha opinião, tá? E daí depois, um chute desviado, o Botafogo venceu o jogo. Uma jogadaça do Almada, golaço, mas foi um chute desviado. Então, assim, contou com a sorte sim, porque senão ia ter perdido 2 pontos pro Corinthians em casa, tá? É um time que quer ser campeão, não pode perder pontos em casa. O Botafogo ia perdendo, deu a sorte, talvez sorte de campeão, e aí tudo bem, parabéns para eles. Só que se vacilar, a gente tá atrás. E o Palmeiras, nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, geralmente não costuma vacilar, tá? Desde 2016 está sendo assim, tá bom? Era isso. Gigantesco abraço a todos. Avante palestra.